O Ancelotti promoveu algumas mudanças, né, em relação ao time que jogou contra o Panamá aqui no Maracanã, a despedida da seleção aqui do Brasil. Dentre elas, a entrada do Paquetá e Igor Thiago, né, que mudaram um pouco a dinâmica do estilo ofensivo do Brasil, né. O Brasil marcava muito no 4-2-4, né, com os quatro na frente, pressionando muito, principalmente na primeira linha de quatro, linha de cinco defensiva dos times adversários. E dessa vez a dinâmica ficou um pouquinho diferente, né. A seleção começou a jogar um pouco mais no posicionar, né, no campo ofensivo, muito num 4-3-3. Vocês podem reparar na imagem, eram três jogadores na linha de frente fazendo a pressão ofensiva e três nas costas para fazer essa segunda linha de pressão, né? Para pressionar o Egito muito lá atrás, para provocar o erro do Egito, né? Isso é uma coisa que o Ancelotti busca muito na seleção, né? Pressionar muito na frente para não deixar a equipe adversária respirar. Então ele pressiona muito alto, ele marca muito alto para roubar a bola mais próximo possível do gol, para que, né, pule etapas, né? Principalmente a etapa do meio campo, que eu acho que é uma grande que ele viu como uma grande questão na seleção brasileira, né? Ele sempre viu o meio campo como meio que, entre aspas, o calcanhar de Aquiles da seleção, e por isso ele promoveu esse 4-2-4, principalmente com o Estevão, com o Rodrigo, que acabou se lesionando, ficando fora da Copa, e tentou adaptar com os jogadores que ele tem agora, esse 4-2-4. E essa pressão muitas vezes funcionou, né? Muitas vezes deu certo. O Brasil roubou muitas bolas no campo de defesa do Egito, né? Diminuindo esse raio de ação da equipe do Egito e chegando para finalizar. O problema, na minha opinião, principalmente no primeiro tempo, que é o que eu acho que mais importa, né? Que provavelmente vai ser o molde da equipe que vai ser titular na estreia da Copa do Mundo contra Marrocos no sábado, é que o Brasil perdeu muito gol, cara. Não dá. Esse lance, por exemplo, que é o que o Bruno Guimarães rouba a bola, dá no Paquetá. O Paquetá fica indeciso. O Paquetá, o Bruno Guimarães, se eu não me engano, ele fica indeciso se ele dá no Igor Thiago, se ele dá no Vini por dentro. E aí ele fica indeciso, e ele acaba errando o passe e o Brasil só atrapalha no ataque. Jogos de Copa do Mundo, rapaziada, é erro zero. Essa chance aqui, por exemplo, você tá numa superioridade numérica no campo defensivo do teu adversário, você não pode perder essa chance. Muito provavelmente você vai sofrer muito, né? O jogo contra o Panamá, por exemplo, o Brasil sofreu 14 finalizações contra. Você pegar uma seleção mediana da Copa do Mundo, Croácia, Bélgica, você vai sofrer demais, cara. Você vai acabar tomando gol. Obviamente que a seleção do Egito não é uma seleção de muita qualidade técnica, né? Muito pelo contrário, é uma seleção bem limitada. E obviamente que uma Copa do Mundo maior, você vai ter muito mais Egitos do que propriamente Croácias e Bélgicas. Você vai enfrentar muito mais seleções como o Egito, de baixo nível técnico, mas de muita força, de muita marcação, mas não pode perder um gol desse, rapaziada. Não tem como perder um gol desse, porque Copa do Mundo é tiro curto, às vezes é uma bola, é um lance, vocês lembram, né? Faltavam 4 minutos do jogo contra a Croácia, a gente acabou vacilando, perdendo a chance. Então, Copa do Mundo é erro zero, achou espaço, achou a chance, tem que matar. Mas aí o Brasil, mais uma vez, num latido de pressão, de novo nesse 4-3-3 ou 4-2-4, o que vocês preferem, consegue roubar a bola por quê? Porque a linha, principalmente a última linha de defesa, salta para o campo ofensivo. E o Brasil escapa, e aí com muita velocidade de novo, aí os quatro na frente, com o Bruno Guimarães, com o próprio Rafinha, Vini Júnior, Igor Thiago entrando, o Bruno Guimarães tinha muitas opções, chapa no canto, o Brasil faz 1-0, tranquiliza o Brasil. Bruno Guimarães, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo dos jogadores titulares, né? Acho que ele foi muito bem, tecnicamente, taticamente, roubando bolas, muita transpiração. Um jogador de meio campo que vai jogar apenas com o companheiro do lado, ele precisa transpirar o tempo todo, cara. Eu acho que ele foi muito bem nesse aspecto. Pra mim, na minha opinião, repito, o melhor jogador em campo, ele lá comemorando, mão na orelha, é Brasil. E aí tudo certo, né? O Brasil faz 1-0, gira a bola com tranquilidade, sem muita pressa, super tranquilo. Casemiro domina uma bola por dentro, tenta dar um passe em profundidade, erra o passe, cai no jogador do Egito. Já é o primeiro erro, na minha opinião, que não pode acontecer. Jogador de meio, principalmente os dois jogadores de meio campo que são sozinhos, Bruno Guimarães e Casemiro, nesse 4-2-4. Eu acho que é por isso que o Ancelotti promoveu a entrada do Paquetá, para ver se o Paquetá, fazendo esse movimento da ponta direita para dentro, consegue ocupar um pouco mais de espaço nesse meio campo, que na minha opinião o meio campo ainda é muito vazio, ainda acho que é um problema na seleção. Esse meio campo muito vazio, ele tenta dar o tapa para frente. E ele erra o tapa. Quando ele erra o passe, o jogador do Egito domina a bola. Só que ele erra o passe também. Ele devolve o presente. O Casemiro dá um presente, o jogador do Egito devolve o presente. Quando o jogador do Egito devolve o presente, o Marquinhos está com a bola dominada na ponta, uma tranquilidade absurda, domina e dá um passe que ele dá muito no Paris Saint-Germain, né? Lá ele dá muito, ele faz isso automaticamente quase o tempo todo no Paris Saint-Germain. Só que o Casemiro sobe a linha. De novo, achei a partida do Casemiro muito ruim. Acho muito abaixo do que ele pode fazer.
Ele dá o passe para trás, esperando o Casemiro dessa linha, porque geralmente o que o Ancelotti pede muito nessa seleção é que a linha de quatro fica sempre muito unida. Então, se um, na linha defensiva, né? Então, se um sai da linha, o outro tem que voltar. No caso, é o volante. Então, o Casemiro ocupa o espaço do Marquinhos, por Marquinhos saltar a linha. O Marquinhos salta a linha, logo depois do jogador do Egito errar o passe, ele dá o passe para trás, num espaço em que, entre aspas, estaria o Casemiro. Só que o Casemiro não está nesse espaço. E aí, quando ele dá o passe, o Brasil foi para a resenha, né? Porque o Brasil conseguiu tomar um gol de jogador Zico, o nome do jogador do Egito que fez o gol no Brasil é o Zico, resenha absurda. O cara sai na cara do gol, no mano a mano com o Alisson. Viu muita gente reclamando do Alisson nesse lance, gente. Pô, pelo amor de Deus, o Alisson vai fazer o quê no lance desse? É um lance de mano a mano. Acho que nem o Courtois, que é o melhor goleiro do mundo, na minha opinião, pegaria essa bola muito difícil. Mas enfim, Brasil tomou um empate, num jogo que, entre aspas, deveria ser controlado e não foi por erros individuais, como eu falei, né? Não dá para errar quando você erra dessa forma. Você sofre, como eu disse, Copa do Mundo, é tiro curto, não dá para errar, é erro zero. Sofreu o gol e aí começou a bater uma onda, na minha opinião, de ansiedade dessa seleção. A seleção ainda é muito ansiosa com a bola no pé. E aí, logo depois do gol, o Brasil continua na mesma formação, pressionando, marcando alto, tentando roubar. E numa jogada, no lance ali despretensioso, aconteceu, na minha opinião, uma tragédia, cara. O Wesley sai machucado. O Ancelotti levou 4 laterais. Dos 4 laterais, só um atua ainda dois, né? Que é o Alexandre e o Wesley atuam na função. E o Wesley, na minha opinião, é o melhor lateral da seleção brasileira, disparado, assim. Acho que o Danilo tá com um nível muito abaixo. O Alexandre também tá no nível muito abaixo dos outros. O Ibanes é um cara que pode fazer lateral direito, mas eu não acho que é uma característica dele. Inclusive, a promover a entrada do Paquetá faz com que o Wesley tivesse corredor para correr. Então, quando você jogasse com um time mais bem postado atrás, ele conseguiria fazer esse corredor, né? O Wesley é um cara de muita velocidade pelos lados do campo, tanto que ele atua de ala na Roma, né? Pelo lado esquerdo, ele atua no lado contrário. Tanta velocidade, tanta força que ele dá. Se machuca, se lesiona, já sai chorando. O jogador conhece o corpo dele, né? A gente conhece nosso próprio corpo. Não sou jogador, pelo amor de Deus. Mas a gente conhece o nosso corpo. A gente sabe quando alguma coisa tá errada, alguma coisa tá faltando. Ele sentiu o adutor da coxa, na hora saiu, já se lamentando muito, chorando. Uma cena muito triste, porque eu acho que é um garoto, né? A gente que sonha com jogar futebol profissionalmente, jogar uma Copa do Mundo, pô, ver um cara de 22 anos conseguir realizar esse sonho, é uma parada muito legal, né? Pra gente que ama futebol. Esses caras representam o que a gente sempre sonhou. Então, ver uma lesão como essa me deixa muito triste, muito chateado. Mas enfim, são coisas de futebol, o Wesley ainda é muito novo, tem muito calor para jogar. Então eu espero que ele volte aí, que ele continue firme, porque os 20 30 vem aí, 4 anos passou muito rápido, então a gente vai precisar muito dele ainda. Se o Brasil tá com a linha alta, o Marquinhos tá junto do atacante do Egito, o atacante do Egito toma a frente do Marquinhos, o Marquinhos não consegue tomar a frente do jogador do Egito. E aí eu tenho dois pensamentos em relação a esse lance. Primeiro, como eu falei, os zagueiros têm que estar muito bem fisicamente, porque toda vez nesse sistema vai rolar duelos individuais. Confrontos individuais vão acontecer o tempo todo, principalmente nesse sistema. Então não pode errar passe, não pode errar bote. Se você for no bote, ou você faz a falta ou você é certeiro. Porque se você errar um dos dois, você vai sofrer. Não tem jeito. Você vai sofrer. E aí o cara dá o tapa na frente, o Marquinhos é obrigado a fazer a falta, toma um cartão amarelo. Ou seja, 21, 22 minutos do primeiro tempo, desculpa. O Marquinhos toma um cartão amarelo. Se você pegar uma seleção com uma técnica um pouco mais apurada, como eu falei, de segundo escalão, que na minha opinião a gente tem que ter quarto escalão, para mim a gente botou assim, as piores seleções da Copa. Toda resposta ser que surpreenda, porque tem jogadores que têm uma certa qualidade. Mas na minha opinião é uma seleção assim, que vai passear, vamos ser sinceros, vai passear na Copa do Mundo. Mas aí o Marquinhos vai, faz a falta, toma o cartão amarelo, você tem um jogador com 22 minutos do primeiro tempo amarelado, num jogo grande de Copa do Mundo, você pode comprometer todo um sistema. Então, tem que vencer duelos individuais. Não pode ser o cara tão à frente. Obviamente que o Marquinhos vem de um jogo de Liga dos Campeões, uma final, uma temporada inteira. Não está ainda apto no ápice físico, mas como eu disse, se for precisar trocar o Marquinhos pelo Ibanes, para o Ibanes fazer o zagueiro Danilo fechar espaço junto com ele, pô, tô com ele. Se precisar colocar o Alexandre para fazer essa linha de 4 aí, fechar bem essa linha de 4, para que haja cobertura nesses duelos individuais, eu também fecho com o Ancelotti. Não dá para a seleção ficar exposta desse jeito. Porque
Esse gatilho de pressão que Banes faz de saltar a linha para dar o bote lá na frente, pô, ele é muito importante. Então, eu acho que a gente não pode perder esse aspecto dos jogadores, principalmente os laterais do Brasil, saltarem a linha para darem bote. Os próprios volantes saltarem a linha para dar bote. Porque isso é um dos aspectos do jogo do Ancelotti, né? Essa pressão alta, né? Então, eu acho que os zagueiros têm que estar tinindo, cara. 0-0 fisicamente, porque duelos individuais vão acontecer constantemente numa seleção que joga desse jeito. E aí, vamos ter que falar dele, né, rapaziada? Não queria falar, mas vamos ter que falar dele. Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior deve muito na seleção brasileira. Eu acho que desde que ele se tornou o cara, desde a lesão do Neymar, né? O Neymar acabou rompendo o ligamento do joelho lá em 2022, se eu não me engano. O Vinícius Júnior virou a cara da seleção brasileira. Eu acho que isso é óbvio, eu acho que não é fato para mim, é fato para você, é fato para todo mundo. Mas, cara, infelizmente ainda falta. Ainda falta Vinícius Júnior na seleção brasileira. Eu sei que ele é um cara que trabalha muito, que ele luta, é um cara que tem um aspecto técnico importante. Eu acho um grande jogador, mas falta, cara. Falta a Vini, a gente precisa do Vini. E ele tem uma chance clara num lance que o Brasil baixa a linha, que essa seleção brasileira vai fazer muito isso, ela vai baixar muita linha, não importa o adversário. Ela baixa a linha. Quando ela baixa a linha ao lançamento, o Rafinha consegue ganhar, consegue dar o bote. Nessa que o Rafinha dá o bote, ele vê o Vinícius Júnior de passagem, dá o tapa no fundo, e aí, Vini, desculpa, tem que fazer. Ele carrega a bola, conduz, ele ganha na velocidade do zagueiro, ele consegue ganhar do zagueiro na velocidade, só que ele dá um tapinha a mais na bola, e nesse tapinha ele perde a condução, a bola fica muito em cima, o goleiro já vai saindo, ele acaba perdendo a chance. E, cara, como eu falei, Copa do Mundo é detalhe. Você não pode perder uma chance dessa. Não dá. Definitivamente não dá, não pode. Porque se você perder uma chance dessa, você tá fora. Você é uma seleção, como eu falei, vamos colocar, sei lá, segundo escalão, na minha opinião, que é Portugal. Pegar uma seleção como Portugal, você tem uma chance dessa, você tem que fazer o gol, você tem que matar. Porque se você não matar, você tá morto. Tá morto. Agora é a hora de fazer acontecer. Não adianta agora ficar esperando. Ai, não, vamos ver se o Vinícius Júnior vai se recuperar. Rapaziada, o Vinícius Júnior tem que ser cobrado. Ele tem que ser, tá na hora de ser cobrado. Não dá mais pra gente ficar passando do pano. Ele é craque do Real Madrid, camisa 7, uma das camisas mais importantes do futebol mundial. Não dá pra gente entregar esse futebol medíocre que ele vem entregando na seleção. Pô, ele fez um bom jogo contra o Panamá. É um jogo pra ganhar confiança, vir contra o jeito com o adversário, entre aspas, frágil, para ele poder fazer mais um gol, para ele poder ganhar um pouco mais de confiança. Ele perde a chance. Gente, desculpa, não dá. Tem que ser cobrado. Não tô falando que tem que sair fora, tem que ser reserva, que não pode ser convocado. Eu não sou extremista nesse ponto. Mas o Vinícius Júnior tem que ser cobrado, rapaziada. Assim como o Neymar era, assim como o Rafinha é, assim como o Marquinhos é muito até hoje, assim como o Casemiro é, tem que ser cobrado. Assim como o Alisson é também. Algumas do Alisson eu acho um pouco injustas, mas seleção brasileira, ó, 5 estrelas, não dá para vacilar, tá? A maior camisa do futebol mundial é essa, você concordando ou não, é a camisa mais importante do futebol mundial, é a amarela da seleção brasileira, então não pode vacilar. Ele vai, dá o tapa, conduz, espera. Mano, ganhou do zagueiro, finaliza, chapa no canto. Se o goleiro pegar, pô, pegou. Mas, pô, tomou a frente do zagueiro, ganhou a frente do zagueiro, finaliza, pô. Finaliza. E aí entra outro aspecto, na minha opinião. De novo, o Brasil vai, dá o gatilho, invade o campo adversário, rouba a bola. E aí quando o Igor Thiago tem uma chance clara no mano a mano, ele se atrapalha inteiro, cara. Ele se embanana inteiro com a bola. Foi o que eu falei. Outra chance clara de gol. Teve aos 25, teve aos 41, teve aos, acho que 6 minutos ou 5 minutos do primeiro tempo também. O gatilho da pressão tá funcionando. Eu acho que o Ancelotti curtiu isso. O gatilho de subir as linhas e conseguir sufocar o adversário lá atrás, tá dando certo. Só que falta o gol. Tem que fazer o gol. Não pode perder uma chance como essa. Não dá para vacilar. Copa do Mundo, não dá para vacilar. Tem que fazer o gol. Tem que matar. E aí, acho que se eu não me engano é o Paquetá, o próprio Bruno Guimarães, salta a linha, rouba a bola, dá no Paquetá. O Paquetá dá no Igor Thiago e fala, faz Igor Thiago, faz e me abraça. Ele foi, cara, ele cansou de fazer gol assim no Brentford. Ele cansou, acho que se eu não me engano ele fez 22 gols na temporada. E esse gol, gente, não pode perder. Porque se perder esse gol, como eu falei, tá fora de novo. Tem que fazer, tem que matar. Ele já domina mal, aí ele tem que reajustar o corpo, realocar, e acaba falhando ali no domínio, no balanço. E aí tem que
já tem que reajustar o corpo para finalizar, enfim. Perdeu o gol que não pode perder, rapaziada. Copa do Mundo, erro zero, não pode perder. Aí na segunda etapa fica um pouco mais tranquilo, né? O Brasil faz aquele monte de alteração, troca basicamente o time todo, mas a dinâmica continua a mesma. Só que agora muda um pouco, né? Com a saída do Paquetá, esse espaço no meio campo já, entre aspas, não existe mais. Só que, na minha opinião, com a entrada do Fabinho e do Danilo, na minha opinião, no meu ponto de vista, já melhorou um pouco o aspecto da seleção. Eu acho que o Danilo e o Fabinho são jogadores que eles estão no momento, na minha opinião, melhor tecnicamente, por exemplo, do que o Casemiro. Eu acho que dá para se pensar assim, em alternar entre o Casemiro e o Danilo. Dá para a gente pensar assim, numa Copa do Mundo, o próprio Fabinho, numa Copa do Mundo, onde são 8 jogos, às vezes o cara vai estar extenuado, o cara acabou de voltar de um final de temporada. Então é de se pensar. A dinâmica continua basicamente a mesma, 4-2-4, o Brasil sempre pressionando lá na frente. E o gatilho da pressão de novo funciona, de novo dá certo. O Brasil vai, ataca o espaço, pressiona principalmente o portador da bola, que eu acho que é uma parada muito importante no segundo tempo. Eu acho que o Matheus Cunha entrou melhor do que o Thiago jogou. Mas que o Thiago faça um trabalho importante, principalmente de quebrar a linha de passe. Ele não é um cara que vai pressionar só o zagueiro, ele é um cara inteligente, ele quebra a linha de passe, ele ocupa o espaço bem, sabe? Ele consegue estar no lugar certo na hora certa para evitar os espaços. Mas eu acho que o Matheus Cunha, ele tem mais do homem a homem, né? Como ele faz muito isso no Manchester United, né? De atacar área a área. Ele faz muito isso no Manchester. Ele vem de uma área para outra o tempo todo. É o que a gente chama de área a área, né? O box to box, né? Para os mais boleiros. Aí. E o Matheus Cunha faz melhor essa pressão, principalmente no âmbito individual. Ele consegue dar mais botes e marcar mais. E desses botes, que acho que não me engano, tá o Matheus Cunha, o Luiz Henrique, ou se eu não me engano, Matheus Cunha e Rafinha, que é pelo lado esquerdo do campo, eles conseguem, de novo, o gatilho da pressão funciona, de novo dá certo. Eles invadem a área, estão na intermediária, roubam a bola, o Rafinha avança para o fundo, carrega, traz para dentro, e aí tá lá, na minha opinião, o cara que vai surpreender nessa Copa do Mundo, que é o Endrick, rapaziada. O moleque é embaçado, o moleque tem estrela, velho. Tá sempre no lugar certo, na hora certa, é uma parada impressionante. Todos os jogos da seleção brasileira que o cara entrou, o cara marcou ou deu assistência. O nome da súmula tá. Sofreu pênalti no jogo contra a Croácia. Todo jogo da seleção que o cara tá, o cara resolve. Não tem jeito. É de se pensar, titularidade. Eu não colocaria nos primeiros jogos. Acho que é de se pensar. Acho que dá para dar mais minutos para o Thiago, para o Matheus Cunha. Vamos ver como é que vai funcionar. Mas na minha opinião, cara, 2 jogos. Não deu certo? Põe o moleque pra jogar, na moral. Convocou? Tem que botar pra jogar, pô. Tem que ter medo de botar o moleque no fogo. O moleque tá lá porque o moleque gosta do fogo, pô. Ele é um moleque que ele tem personalidade, pô. Ele curte o fogo. Tem cara que sucumbe à pressão. Tem cara que, pô, treme, destrói. O Endrick não, mano. O Endrick cai pra dentro. Ele não tem medo, não. Então ele pega a bola, chuta no gol, finaliza, tromba com o zagueiro. Ele não é tão alto, né? Ele é muito forte fisicamente, muito. O Endrick é uma explosão absurda. Só que ele não é tão alto, né? Comparado com os zagueiros. Só que, cara, ele vai, ele pressiona, ele marca, ele dá bote. Impressionante a força que esse moleque tem e a estrela, cara. Na minha opinião, no meu ponto de vista, ele vai ser a próxima estrela da seleção brasileira. Aí, rapaziada, logo após o gol do Endrick, as coisas ficam bem mais tranquilas para a seleção. A seleção começa a marcar um pouco mais baixo, descer um pouco mais linhas. Inclusive, até a seleção marca até numa linha de 5, vocês podem ver na imagem, deixando para vocês aqui embaixo. A seleção começa a marcar muito numa linha de 5, né, com volantes descendo para fazer essa linha de marcação. Isso mostra uma característica muito importante dessa seleção, rapaziada. A seleção não tem medo de descer linha. Seja contra Panamá, contra Egito, contra Marrocos, contra Haiti. Não se surpreenda se essa seleção jogar de uma forma defensiva, por exemplo, contra o Marrocos, descendo linha para poder espetar Vini e Rafinha em velocidade. Né? É uma seleção que ela não tem medo de marcar linha baixa. Ela não é uma seleção propositiva, que tem características de ter posse de bola, de criar com a bola no pé. Ela tem capacidade para isso? Tem, eu acho que tem. Tem jogadores que podem fazer esse jogo. Mas eu acho que a proposta do Ancelotti para essa Copa do Mundo, principalmente, não é essa. Acho que a proposta do Ancelotti para essa Copa do Mundo é ter uma seleção que tenha muita velocidade, muita vitalidade. Ele disse isso em algumas entrevistas coletivas, né, antes da convocação, que queria jogadores saudáveis, que tivessem 100% tecnicamente, porque eu acho que a ideia dele é essa, ter jogadores que estejam no ápice físico para que ganhem duelos individuais, porque vai acontecer, como eu mostrei para vocês no vídeo de hoje.
vão ter momentos em que os atacantes vão precisar voltar para marcar, vão precisar fazer muito corredor. Esse 4-2-4 faz muito corredor. Por exemplo, a seleção joga no 4-2-4, mas no sistema defensivo, por exemplo, desce o volante para fazer zagueiro. Por consequência, os pontas têm que descer para preencher a linha do meio campo. Senão você não tem espaço, senão você cede muito espaço, né? No caso, no meio campo. Você dê muito espaço para uma seleção, por exemplo, como Portugal, que tem Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves, que são jogadores que têm um trato com a bola absurdo, inclusive Bernardo Silva. Os caras que têm como domínio da posse como aspecto principal do seu jogo, você vai sofrer muito. Ó. Se você não tá empolgado que essa mina aqui, ó, pra Copa do Mundo e pro Hexacampeonato, você tá maluco. Fechou? Rapaziada, muito obrigado pelo acesso e até a próxima.